A primeira pergunta tá aqui, né? Quais são as 4 figuras da igreja? Então, eu vou responder objetivamente, porque na segunda é que tem uma... que a segunda tem a explicação, né? Então, já vou dizendo, as 4 figuras da igreja são templo, corpo, noiva e família. Aí eu não vou estender, porque já tem a segunda vai dizer o que é cada um. Amém, irmão? Amém, amém. Pode comentar, amor. Rapaz, moço, tudo bem? Bom, como o Ronaldo falou, né? A pergunta ela é bem objetiva e eu também coloquei as mesmas respostas, né? Templo, corpo, noiva e família. Amém. Ô Anderson, Oi. vamos aproveitar na próxima pergunta 2, aonde nós vamos estar detalhando cada um desses 4 pontos e detalhar com mais clareza ainda, porque são 4 pontos importantes que dá para a gente desenvolver bem mesmo. Então, vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é um complemento da primeira, né? Isso, correto. O que cada um representa. E aí ficou sorteado você mesmo, Leandro, para falar, junto com a Daisy. É o casal? É o casal. E Deizinha? A Deizinha tá tentando acalmar a ferinha aqui. Ela tá meio enrolada, Anderson. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar ser não muito detalhista, exatamente para que a gente possa conversar, dialogar um pouco mais sobre essa segunda pergunta, os irmãos ficarem à vontade para fazerem comentários, e eu acho que fica um pouco mais claro. Vamos lá. Dentro da ordem que o nosso irmão apresentou, o Ronaldo, é Ronaldo Cajares, né? Sobrenome Cajares, é isso? Isso mesmo. Amém. Então, nós temos aí 4 figuras representativas da igreja. A primeira, se não me falha a memória, dentro da tua ordem foi templo, né? E templo, vale a pena a gente lembrar 2 tipos de templo. O templo do Antigo Testamento, que nós temos ali não só o templo de Salomão, mas um templo móvel que antecede, que era aquele tabernáculo. E no Novo Testamento, nós temos cada um de nós como templos vivos, né? Então a gente poderia daqui a pouquinho estar trabalhando em cima dessa questão. Ainda nesse ponto da pergunta, nós temos corpo, e eu lembro de uma música, é uma música antiga, os irmãos devem lembrar, né? Que diz assim, né? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Então eu acho que essa música já dá uma fomentada aqui na nossa conversa para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa ideia de corpo, porque Deus coloca a igreja como uma, uma imagem de um corpo, né, com braços, pernas e tantos membros. Nós também temos a ideia de noiva, noiva ou esposa. Alguns textos aparece noiva, outros textos aparece esposa. E a gente também, no Antigo Testamento, tem uma figura do profeta que ele vai casar com uma mulher que ela era prostituta e essa mulher acaba traindo ele, né? E Deus dá a essa ideia de que mesmo que o povo dele venha traí-lo, ainda assim ele continua amando o seu povo e continua lutando pelo seu povo, a ponto de resgatar o seu povo perdido. Então nós somos a noiva, nós somos realmente a noiva do Cordeiro, a esposa de Deus, e aparece até de uma forma mais romantizada o Evangelho, né? Se por um lado nós temos o papel de filhos, nós também, por outro lado, temos o papel de servos, nós também temos o papel de noiva. Então Deus usa o romance para trazer aquela ideia de envolvimento, de intimidade. Então, como noiva, nós temos intimidade com o noivo. E uma coisa curiosa também é que, como esposa, o que a esposa faz? Ela gera filhos. E nós, como discípulos, temos essa missão de gerar filhos
para o reino de Deus. Claro que nós não conseguimos por conta própria, sem Jesus não tem como, é só por meio dele mesmo. É ele que nos capacita a gerar outros, né? Ovelha gera ovelha, e é graças ao bom pastor que isso acontece. O último ponto é a questão da família. Quando eu, quando eu entrei na comunidade, o meu pastor aqui, irmãos, é o Tonhão. Eu acho que todo mundo conhece ele, né? O Tonhão e a Rita. E uma das primeiras coisas que eu ouvi eles comentando foi sobre a questão de Deus querer, Deus desejar ter uma grande família, com muitos filhos parecidos com Jesus. O texto base é Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, né? Então, nós temos aí essa ideia de que nós somos uma grande família onde Deus é o nosso Pai. E eu lembro daquela parábola do filho pródigo, onde o pai ele perde o filho por um instante, por um período de tempo, e depois o filho volta para casa e o pai abraça, beija-o, e não leva em consideração aquilo que ele fez, porque o que passou, passou, né, como o ditado diz. E o filho é abraçado novamente, é amado novamente, então a gente vê essa ideia de uma família. Então somos todos irmãos em Cristo. E a gente sabe muito bem que nem todos são filhos de Deus. Biblicamente falando, só é filho quem recebe a Jesus. Quem não recebe a Jesus é uma criatura, não é filho. Então, aproveitando esses 4 pontos, o Anderson, antes da gente prosseguir, vamos tentar explorar um pouquinho mais. Você pode dar um suporte sobre alguns desses 4 pontos ou algum outro irmão? Leandro, é um ponto muito rico, né? Porque quando nós começamos a pensar qual que é o nosso papel como igreja, como corpo, tudo bem que vai haver muita com a outra resposta da 3, né? Mas eu queria que a gente pensasse, começasse a raciocinar, né? A começar a colocar, trazer à nossa mente um pouquinho sobre o que é andar em unidade, né? O que é ser igreja, qual que é o propósito de Deus em relação à nossa vida, né? Qual a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. O propósito eterno de Deus é ter vários filhos semelhantes a Jesus Cristo. E quando eu vejo esse padrão, ele é um padrão que hoje em dia, para nós vivemos, nós temos que andar de acordo com todos esses passos. Quando eu entendo que eu sou, meu corpo é templo do Espírito Santo, irmãos, até me perdoa, porque eu sou a pessoa que iria comentar o próximo ponto, né? E o meu coração ele se enche de alegria quando a gente começa a raciocinar sobre esses 4 pontos, porque eu vejo que, no meu entendimento, eu preciso dos 4 sem entrar na próxima questão, né? Eu preciso dos 4 porque eu preciso me santificar. Eu preciso ter um relacionamento com Cristo, porque o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. Preciso andar em unidade com a igreja, andar em unidade igual o Leandro falou daquela música, que nós somos um corpo, e como o corpo um edifica a vida do outro, através do discipulado, através do companheirismo, de ministérios, quando nós vamos crescendo, nós vamos tocando em vidas e as pessoas vão tocando em nós. Então, assim, é importante nós andarmos em unidade e andarmos com sabedoria, né? Quando nós entendemos que nós somos a noiva de Cristo, existe um preço para ser pago para nos encontrarmos com o Senhor, né? E aí eu me lembro deste louvor também, né? Tem um preço para ser pago e nós precisamos entender e caminhar nisso, né? Da mesma forma que Daniel, ele não se propôs se contaminar com as iguarias do rei, igual está escrito lá no livro de Daniel. Irmãos, isso traz muito à minha memória que esses 4 aspectos, pelo menos no meu entendimento, eu não sei o que os irmãos pensam sobre isso, né? O Leandro, quando colocou os 4, o Ronaldo até falou, né, que o segundo já responderia o primeiro com mais clareza, né? Mas o segundo, quando a gente vai começando a pensar sobre eles, ele realmente vai responder o terceiro, né? Algum irmão quer acrescentar alguma coisa? Ronaldo, Arnoldo, Petrone? Irmãos, fiquem abertos, Joyce. Não, creio que
seria tudo isso aí mesmo, como você falou, né? A questão do corpo, principalmente. O corpo, como nós sabemos dentro da palavra de Deus, é o templo do Espírito Santo, né? Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos que ter essa consciência, né? E trabalhar, fazer o máximo possível para andar dentro ali das verdades, do caminho do Senhor, daquilo que Ele nos direciona, né? Daquilo que Ele tem para nós. Então, às vezes, nós sabemos disso, mas nós acabamos praticando, agindo de maneira errada. Então, se nosso corpo é o templo do Senhor, nós temos que respeitar e agir conforme a palavra determina. Nós recebemos essa direção e nós temos que andar nisso. E a questão da família também é a mesma coisa, né? O desejo do Senhor, qual é? De Deus, é ter uma grande família semelhante a Jesus, né? E isso nós recebemos também o exemplo de Jesus aqui, como nós devemos andar, como devemos ser como família. Então, esse corpo da igreja aqui também representa a família. Então, nós somos uma família. Então, nós temos que ter o cuidado para... Amém. Graças a Deus. Ô Anderson, Oi, Leandro. vale comentar para todos os irmãos que estão aí ouvindo que a primeira pergunta ela fala quais são as 4 figuras da igreja. Figura traz a ideia de uma simbologia. Não quer dizer que nós somos um corpo literal, porque eu não sou uma perna, né? Eu sou um ser humano completo. Então, figuras ali são símbolos que representam. Então, um dos símbolos que representa a igreja é o templo. E o templo, no Antigo Testamento, foi algo muito importante, né? O templo era a sede da adoração judaica. Os judeus se reuniam, eles peregrinavam, iam para Jerusalém para que pudessem estar diante do templo, porque era de lá que provinha a bênção. E no Novo Testamento o templo foi destruído. Né? No ano 70, o general romano Tito, ele destruiu o templo de Jerusalém. Aí houve a dispersão dos judeus, né? A diáspora, eles foram enviados para vários cantos do planeta. E após isso, a igreja começou a entender com mais clareza que nós somos o templo vivo. Nós somos a morada de Deus. Então, o Espírito Santo hoje, ele habita nos nossos corações, ele mora em nós. E é uma grande responsabilidade, né? Porque nós somos casa de Deus. E como casa, eu acho que tem muita gente aqui que faz faxina, ou trabalha faxinando casa de terceiros, ou trabalha na sua própria casa. A casa limpa dá prazer de se morar. Uma casa limpinha, aí passa lá o Veja, multiuso, desinfetante, né? Fica cheirosa o cômodo, o ambiente fica gostoso, fica agradável, e fica um ar de limpeza. Então, a casa que Deus habita, que somos nós, o templo do Espírito Santo, precisa estar bem cuidado. Nós precisamos estar limpos a cada dia. E essa limpeza, ela se dá por meio da palavra. Jesus mesmo disse que nós seríamos limpos pela palavra que ele tinha dado, que ele estava trazendo. Então, a palavra de Deus ela tem também um símbolo de lavagem pela água. A palavra de Deus ela tem esse símbolo da água que limpa, que purifica. Então, como templo, como morada de Deus, nós precisamos estar sempre limpos, que era um ponto que também eu queria estar comentando, né? E, claro, é muito amplo isso, né? A gente tem aqui templo, temos corpo, temos noiva ou esposa, né? E família. E eu acho que dá para a gente explorar muito isso, muito mesmo. Inclusive, eu falei sobre o filho pródigo, aquela ideia de família, a gente vê uma família até um tanto turbulenta ali, um filho se desvia e sai de casa, e o outro já está desviado dentro da própria casa, porque quando o irmão volta, ele não quer saber do irmão, ele fica revoltado com o pai, ele não quer participar da festa, ele não tinha percepção de que tudo quanto o pai tinha já era dele. Então, é uma família até um tanto complicada ali, e a gente podia explorar um pouco mais sobre esses 4 pontos. Tem o pessoal aí, a Zanha, que eles participam sempre, só que eles estão quietinhos hoje, não estou vendo eles aí. Cadê eles, Anderson? O Vitor tá aqui. Boa noite, graça e paz a todos. Aí. Fala, Vitor.
Tudo bem? Queremos te ouvir. Vou fechar o áudio aqui. A questão de hoje foi bem didática, né? Eu acho que nós vivemos hoje essas questões na prática na igreja, né? Então, nós, como noiva de Cristo, nós sempre ansiamos a parte da intimidade, de ter uma intimidade com Jesus, e eu creio que essa intimidade com Jesus, ela acaba gerando esses muitos frutos, né, da comunhão, que é a composição do corpo, o significado do corpo, a questão da estrutura da família, né, do templo. Então, acho que o foco, né, da igreja hoje buscar essa intimidade com Jesus, e por experiência própria, né, eu tenho vivido nessas últimas semanas, né, algo assim bem especial, né, de estar buscando Jesus mais em oração, buscar mais em palavra, que são formas que a gente consegue estabelecer uma intimidade. Isso é bem comparativo ao casamento, né? De uma forma bem notória a gente pode comparar. Se a gente tem um relacionamento com alguém que nós consideramos como noivo, como noiva, é fundamental ter um diálogo, ter um relacionamento. E o relacionamento ele é feito de duas partes que criam assim, um diálogo, né? Não é algo que fica só de um lado. E hoje, com o Espírito Santo, né, a partir da ascensão de Jesus e com a vinda do Espírito Santo, nós temos essa dinâmica, né, de orar para Jesus e obter resposta, termos essa intimidade com Cristo, e muitas questões, muitas respostas, elas vêm através disso, de a gente buscar face a face a Jesus, ter essa intimidade. É onde que Ele nos coloca e nos ensina através de sua palavra, através da revelação em nossos corações, o real significado de todas essas questões, de todas essas figuras, né, que é o templo, o que é o corpo, o que é a noiva, né, o que é a família. São revelações que Jesus, ele confirma em nossos corações, que ele que a gente vê na palavra de Deus. Através das nossas orações, ele revela e testifica no nosso coração através do Espírito Santo, e assim a gente vai crescendo, né? Mas é algo, assim, muito prático. Essa lição, graças a Deus, a gente hoje aqui no Guarapiranga, né, na igreja, quando a gente fala Guarapiranga, todos vocês, né, porque eu sei que tem bastante gente aí, Senador Firmino, tem de São Bernardo, tá tudo junto e misturado, né? Mas graças a Deus, nós temos experimentado disso, né? Nós temos experimentado dessa figura, temos aprendido bastante. Eu louvo a Deus pela liderança da nossa igreja, né, da nossa congregação, que tem nos dirigido e tem nos guiado por esse caminho, para que nós tenhamos esse conhecimento sólido, né, esse nutriente sólido, e possamos desfrutar disso vivendo, né? Porque é uma coisa você ver isso na teoria, como muitas congregações vivem, mas elas só ficam na teoria, elas não vão para a prática. E hoje eu posso falar com toda certeza, até o que eu conheço, até aqui da nossa congregação, que nós vivemos isso na prática. A gente vive sim, a gente tem buscado estabelecer o corpo de Cristo bem ajustado, temos buscado ter a composição dessa família, né, que são os irmãos que se amam, temos buscado ser templo de Deus, que é o templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo. Temos buscado principalmente ser a noiva de Cristo, preparada, sem ruga, sem mancha, e isso é muito importante. Glórias a Deus por esse tema, e que todos nós possamos aprender dia após dia sobre isso. Eu acho que é algo que temos que estar refletindo sempre, não só hoje, mas sempre sobre isso, para que sempre possamos ser aperfeiçoados neste assunto. Amém? Eu tenho visto aqui, irmãos, que a preocupação que é revelada em cada comentário é de se manter essa qualidade, né? Por isso que permeia aí nesse meio, entre templo, corpo, noiva, família, aquilo que o senhor fala, né?
vigiar, né? Nós uns vigiamos pelos outros, né? Então, o papel da igreja, eu vejo também nesse sentido, porque há muitos irmãos que têm uma habilidade tremenda em ser tempo, em se identificar ali naquele perfil, né? Embora todos saibamos o que devemos carregar, um pouquinho de cada uma dessas características, mas vemos irmãos com empatia em ser corpo, né? Em se sensibilizar, acontecer alguma coisa ali com o irmão, eu pretendo estar ali junto, e outros irmãos têm uma empatia em ser noiva, né? Tem um compromisso, você vê assim aquele irmão altamente compromissado a ponto de repente não ter aquela empatia com o corpo. Então, essa questão de vigiar, né, de não sermos excedentes a nenhum desses, não sermos tendência, né, a nenhuma desses aí, né, a ser somente templo, ou corpo, ou a noiva, exatamente, né, os 4 aspectos em si, eles estão entrelaçados, né, eles para nós atingirmos a plenitude da igreja de Cristo aqui na Terra, devemos estarmos ali sensíveis uns com os outros, vigilantes sempre abertos, né, ao aperfeiçoamento, porque, de fato, cada um desses itens por si só, é muito abrangente, muito dinâmico, muito amplo, né? Não pode nem se dizer que são que eles se contradizem, eles se complementam, e de tanto se complementar, você pode tender a um ou a outro, né? Então a gente tem que estar mais ou menos ali entre os 4, né? Então isso que eu queria ressaltar aos irmãos, esse cuidado, né, de estar sempre equilibrado nesses quatro aspectos, né? E essa é a dinâmica da igreja, né? Se posicionar, saber se posicionar no momento devido a cada um desses aspectos diante da sua caminhada, né? Porque nós somos essa igreja completa. Então nós temos que seguir a Jesus, sendo completos também, buscando essa perfeição, esse capricho, né? Esse aprimoramento. E eu vejo dessa forma. Eu vejo que a prática, o caminhar, é essa prática equilibrada, é esse aprendizado, né? De pôr em prática cada um desses itens. Então eu vejo dessa forma, eu senti isso no comentário dos irmãos, né? De buscar esse balizamento, e sem muito ficar analisando, olha, agora eu sou um templo, agora eu sou o corpo, agora eu sou família. É o que eu estava falando para os irmãos numa reunião que nós tivemos ontem. Eu falei assim sobre a edificação, né, que nós somos a edificação do corpo, né? E a todo momento, quando nós temos a intimidade com Deus, né, nós não precisamos ir ali na planta e ver aonde que nós precisamos assentar aquele bloco para edificar a obra do Senhor, né? Nós não precisamos. E aí chegamos a um determinado ponto ali, que o Senhor fala, né, a casa que estiver edificada na rocha, essa não sucumbirá. E aí eu extrapolei um pouquinho e falei, imagine se vocês ali no poupa-tempo, imagina, uma mega estrutura. E ali, imagina a obra do Senhor, como é grande. Quem não já teve num poupa-tempo e não se perdeu ali, né? Então, se chegou a esse ponto. Então, quando a gente está dentro dessas quatro perfis, a gente não pode se perder neles, né? Não pode amar mais um e acabar esquecendo do outro, né? Nós temos que estar sempre na intimidade com todos e trabalhando eles e vendo exatamente aquele que a gente está mais fraco, né? Aquele que a gente não tem trabalhado muito. E eu creio que essa divisão didática, né, que foi adotada aqui, ela vai servir exatamente para isso, né? Eu vejo a função dela exatamente essa, da gente
se preocupar naquilo que a gente está com mais dificuldade para trabalhar mais ali, né? E aquilo que a gente sabe mais, que a gente tem o maior gosto, a gente ensinar para o nosso irmão, né? Então eu vejo essa divisão não para dificultar a nossa caminhada, mas para nos aperfeiçoarmos cada vez mais nesse sentido, né? Que os irmãos acabaram de passar, essa preocupação do equilíbrio, né? Mas a gente não vai ficar ali 24 horas, né? Pensando qual divisão que é. Mas quando as dificuldades se aparecerem na frente, a gente saber operar ali, falar, não, isso aqui é algo que eu ainda não dominei totalmente, né? Preciso de uma ajuda de um irmão, ou eu dominei tal assunto, aquilo está mais fácil, tá mais hábil para mim, então eu vou ensinar meu irmão. Então é isso aí. Eu vejo dessa forma. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. É isso aí, Ronaldo. Como membros, a gente tem esse compromisso, né, de um ajudar o outro, de um dar força para o outro, dar um empurrão. Em falar em membros, a gente lembra de corpo, né, que é um dos tópicos, né, que a gente está trabalhando. E eu queria falar duas coisas sobre os dedos do pé, fazem parte do corpo. É engraçado que os dedos do pé parece que não tem tanto valor, porque ficam no chão, ficam escondidos boa parte do dia no tênis, no sapato, e passam despercebidos. Só que há pouco tempo, vendo um estudo sobre os dedos do pé, eu descobri que os dedos são necessários para manter o equilíbrio do corpo inteiro. Então, quando Deus nos fez com dedos nos pés, exatamente para que a gente não ficasse bambeando, exatamente para que nós ficássemos alinhados, equilibrados. Então, olha aí a responsabilidade. Uma coisa que está escondida, que está no chão ali, né, mas tem um grande valor. Então, como membros do corpo de Cristo, todos nós temos valor para Deus. Todos que fazem parte desse grupo são importantes para Deus, são importantes uns para os outros, para nós. E uma coisa engraçada também sobre os dedos dos pés é o dedinho quando você passa correndo e o dedinho fica na estante da sala, que você bate na estante, ou no sofá, ou na perna da cadeira, é uma dor terrível, que o corpo todo sente. Você fica ali, né, chega até a escurecer as vistas, né? Quando um dedinho só sente aquela dor, reflete no corpo todo. Então, como membros, nós devemos ter também essa compreensão que somos um corpo. Então, se um irmão nosso está passando um aperto, uma dificuldade, nós devemos sentir isso de alguma forma. É claro que a gente, infelizmente, muitas pessoas hoje têm a valorizar mais umas do que outras pessoas. E hoje isso no meio evangélico, no meio gospel, isso é muito comum. Valoriza-se muito cantores, muito pregadores, e não valoriza, às vezes, um irmão que faz parte da congregação, que às vezes não tem um talento de cantar muito bonito, mas o cantor fulano de tal tem esse talento, e às vezes a gente acaba fazendo essa separação, como se um fosse melhor do que o outro. E na verdade todos nós temos o devido valor para Deus. E vale comentar pelas escrituras que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Então, quem é grande aqui? É só Jesus. Só ele. Nós somos todos pequenininhos, é um aprendendo com o outro, é um socorrendo o outro, é um ajudando o outro, é um orando pelo outro. E assim como o corpo, nós vamos nos ajustando de tal forma que o cabeça, que é Cristo Jesus, ele vai regendo esse corpo, ele vai dominando esse corpo. E assim o corpo fica alinhado para a sua própria glória e louvor. Cristo ele vai coordenando a igreja de acordo com a sua boa vontade, de acordo com o seu desejo. A igreja vai sendo alinhada dentro da sua vontade. Então, realmente, como corpo, nós somos essenciais uns para os outros. Precisamos uns dos outros. Tem uma música também antiga que diz, né, que como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Tem outra também que fala sobre a necessidade de nós sentirmos essa carência uns dos outros, essa necessidade uns dos outros. Eu preciso de ti, você precisa de mim. E precisamos uns dos outros. Um dia eu vou estar bem e vou poder te ajudar. No outro dia eu vou estar mal.
e eu vou contar com a sua ajuda. Então, nós somos assim, carentes, dependentes uns dos outros e todos de Deus. Então, continuando sobre esse ponto, tem a terceira pergunta. A terceira pergunta é uma pergunta mais particular. Eu queria ver com o Anderson aí, sobre essa terceira pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder, apesar que o Ronaldo ele foi bem categórico, né? Falando que esses pontos, todos eles são complementares, né? Acho que o Vitor também falou isso, né? Mas, o Anderson, a gente pode entrar na terceira pergunta? Podemos sim, Leandro. A terceira pergunta que estava aqui é: com qual das 4 figuras você se identifica e por quê? No sorteio foi sorteado eu e a Joyce. E Joyce, nós pegamos os mais difíceis, hein? Eu vou começar, irmãos. Assim como o Ronaldo falou, quando eu vi a pergunta, eu falei assim: eu, Anderson, né? Isso sou eu. Eu me identifico com os 4. Agora eu vou falar para os irmãos o porquê que eu me identifico com os 4. Uma, porque eu entendo que o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. E isso, no meu consentimento, é maravilhoso. Nós podemos abrir a Bíblia todos os dias e ler ela do lado do autor, de quem inspirou. Sabe, eu acho que a maioria dos irmãos aqui no meio do dia, agora na pandemia nem tanto, porque a gente não tem andado muito, mas quando eu trabalhava, eu amava ouvir um louvorzinho e o Espírito Santo me incentivava a sair andando na rua, louvando a Deus. E assim, é algo que a gente não vê que acontecia no Velho Testamento e que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Nós temos um amigo, sabe? Quando eu falo que eu me identifico com os 4, porque o Ronaldo foi muito feliz, né? Os 4, um complementa o outro, né? Isso aqui fala de eu ter prazer em falar com o Espírito Santo, prazer em me relacionar com ele, prazer em contar como que foi o dia. Isso tem a ver no relacionamento de noiva, de esposo, nossa vida de casado aqui, para quem é casado, e para os não casados vão ficar só na vontade de saber como que é isso, de você não ter segredos com a sua esposa, você ser transparente, você ser sincero. E esse relacionamento com o Espírito Santo nos torna isso, nos torna sincero. O Leandro falou que nós somos purificados através da palavra. E por causa de todas essa situação, eu me vejo desta forma. Primeiro, porque eu me vejo como corpo. Segundo, que eu me vejo também fazendo parte de um corpo, o qual eu sei que o Leandro falou da função do que tem os dedos dos pés, mas cada um de nós temos uma função no corpo, e eu preciso entender qual que é a minha função para edificar a igreja e ser edificado por ela. Então isso é algo que eu preciso despertar na minha vida, e como corpo nós somos edificados o tempo todo através do discipulado. O meu discipulador ele não participa daqui, o Jefferson, mas cada situações que eu tenho da minha vida eu consulto 2, 3 pessoas. Primeiro o Espírito Santo, Deus. Converso com a minha esposa, converso com o meu discipulador, tenho um diálogo com o meu discipulador, ele toca na minha vida, ele me direciona, e isso, quando nós vamos ver a vida de relacionamento com uma noiva, já indo mais pro profundo de casamento, nós temos que ver, temos que ser um vaso de barro na mão do oleiro. Não temos que, pelo menos eu penso assim, eu, Anderson, não tenho que me esforçar para ser nada. Eu estou sendo trabalhado, sabe? E quando eu vejo que eu estou sendo trabalhado, eu vejo que eu preciso andar nesses 4 pontos. Me santificar, porque quando nós entendemos essa parte de noiva, de relacionamento, fala de entrega, fala de tudo. Casamento é maravilhoso, então imagina nós que temos um relacionamento com o Espírito Santo, o que tem que ter na nossa vida referente à santidade. Nós temos que ter prazer em andar em santidade. Sabe, eu pelo menos falo assim, cara, eu não tenho que ficar pensando mais nas coisas velhas, no que já se passou lá atrás, porque o que mora dentro de mim é o Espírito Santo. Isso me deixa muito doido, isso me deixa com vontade de pular,
E quando nós vemos que a família, que o propósito eterno de Deus é ter vários filhos semelhante a Jesus Cristo, é eu olhar para os meus irmãos e potencializar isso. Nossa, eu vejo na Luísa a imagem de Cristo sendo construída nela, e eu vejo ela construindo isso no casamento, na vida dos filhos e vice-versa. É isso que eu penso, assim, para eu, Anderson, né? Família, nesse sentido, não só da minha família em casa, mas em si no corpo, eu ter um cuidado especial em me preocupar, igual o Leandro estava falando, muitas vezes a gente se preocupa com aquelas pessoas que aparecem mais e não com aquelas que se aparecem menos, né? Na pandemia agora, tinha algo na igreja que eu não gostava muito, né? De olhar para o irmão que está do seu lado e dizer que ama e dar um abraço nele. Rapaz, que saudade de pegar e dar um abraço. Eu acho que a maioria das pessoas estão se sentindo assim, com vontade de abraçar, com vontade de fazer tantas coisas, né? Eu me vejo que eu preciso caminhar nos quatro, justamente por causa disso, porque um complementa o outro. E quando eu vejo a nossa vida, a minha vida em si, nós andamos nisso o tempo todo, nós só não abrimos os olhos para perceber sobre isso. Amém? Sou eu, né? Boa Isso. noite, irmãos. De verdade, essa daqui eu acho que é uma das mais difíceis mesmo, Anderson. Mas, quando eu estava escrevendo a lição, eu coloquei templo, porque eu acho que é um lugar de intimidade e, como o Ronaldo falou, de verdade, faz muito sentido. Porque todas essas figuras, elas representam uma coisa só. E todas falam de intimidade. Eu tinha colocado templo por essa questão de intimidade, de falar do átrio mesmo, do lugar mais profundo, onde a gente rende coisas ao Senhor e se entrega. Mas aí depois, lendo o Apocalipse, depois que eu já tinha mandado para tá, eu vi, só complementando também o que o Anderson falou, o nosso futuro, essas 4 linguagens como uma coisa só. Em Apocalipse 7, né? A partir do versículo 9, fala assim: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. Isso fala do corpo. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvador é o nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e os anciões e os 4 animais prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciões me falou, né, João, dizendo: estes aqui estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no seu meio os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui em Apocalipse 7, eu vi a junção das 4 figuras. O corpo todo reunido, Deus com intimidade com a noiva, porque ele vem se casar com uma noiva madura, e a gente vê isso aqui. Os irmãos todos juntos, que é a família, simboliza a família, e a adoração no templo. Então, acho que o nosso futuro, né? Eu acho não, certeza, porque a Bíblia diz isso, que o nosso futuro vai ser a reunião de todas essas figuras juntas. Então, agora mudando a minha pergunta, eu estou com o Anderson, né? Eu não consegui agora colocar uma figura. No momento é templo, mas o nosso futuro é a junção de todas elas. E é isso, irmãos. Eu achei muito interessante 2 pontos aí. O Anderson falou sobre a nossa responsabilidade em descobrir qual é o nosso papel no reino, né? Porque todos somos membros, né? A mão não vai fazer o que o olho faz, né? A cabeça não vai fazer o que o joelho faz. Então, cada membro tem a sua função.
E achei bem interessante essa questão de nós nos identificarmos, né? Quem nós somos? Deus me chamou para fazer o quê? Como eu posso ser útil para o meu próximo? E próximo não é somente o irmão em Cristo, mas qualquer pessoa, independente da religião, independente. Nós devemos amar todas elas, até porque precisamos levar o evangelho para todas elas. E uma outra questão que a nossa amiga falou agora sobre essa questão de intimidade. Eu estava pensando enquanto ela estava falando, há várias, nesses 4 pontos, né, há muito da palavra intimidade ali presente. Corpo, realmente estão íntimos, né, estão unidos, os membros no corpo. Templo, o templo era marcado com a glória de Deus. A gente vê no tabernáculo de Moisés a glória de Deus ali descendo. A gente vê na oração de Salomão, na apresentação do templo, né, a glória de Deus descendo. Tanto que no templo tinha um compartimento chamado Santíssimo, e tinha outro que era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar de máxima intimidade com Deus, que só o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, que era na virada do ano, né, no Yom Kippur. Então, nós temos aqui na noiva ou esposa a intimidade, né, a sexualidade, a união do casal deitados na cama. E na família a gente tem ali o pai abraçando os filhos todo mundo junto. Com certeza, se eu chegar na casa de alguns dos irmãos aí, eu não vou poder entrar no seu quarto e me jogar na sua cama. Mas o seu filho, se você tiver um filho, ele pode. E você não vai falar nada, porque seu filho, ele pode deitar na sua cama, pular na sua cama. Mas se eu chegar agora aí, você já vai achar um pouco estranho, né? Então, o filho tem essa intimidade, ele tem essa liberdade. E como filhos do pai, nós temos a liberdade de entrar na presença dele, né? O véu que dividia já não divide mais, né? O véu do templo foi rasgado de cima para baixo, não foi de baixo para cima, porque é o próprio Deus que está rasgando aquele impedimento, tirando aquela barreira, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça. Então, louvado seja Deus por isso, nós temos liberdade, e liberdade é intimidade. Somos íntimos de Deus, somos íntimos uns dos outros. E a gente louva a Deus por isso, porque realmente a intimidade está muito presente nesses 4 aspectos da igreja, nessas 4 figuras da igreja. E quanto a mim, eu confesso também que eu fiquei muito confuso. Eu tentei me encaixar em alguma coisa, em alguns dos pontos, né? Eu gosto muito do livro de Cantares, que fala sobre Salomão e Sulamita. Para Israel, para a cultura judaica, é Deus, Yahvé, né? E Israel. Na cristandade, sempre adotou a ideia de Jesus e a igreja. Jesus sendo Salomão e a igreja sendo Sulamita. Então, de qualquer forma, nós temos um livro na Bíblia, que é o livro de Cantares, que é um livro romântico, do início ao fim. E é um casal ali desfrutando do amor. Então, a gente vê que realmente essa figura está presente. E hoje gosto muito desse livro, mas por outro lado eu pensei, eu não sou ligado somente a essa parte. Eu também sou templo, né? Eu também sou corpo. Então acaba que no fim a gente acaba unificando todos eles, né? Não tem como a gente separar de um todo. Eles estão unidos, né? Então isso é maravilhoso. E falando sobre membros, tem alguns irmãos aqui, Anderson, que eles são bem caladinhos, né? Pessoal mais quietinho, às vezes é mais tímido, mas todos têm o seu valor. Todos têm o seu valor. Às vezes tem um irmão que não está pregando com o microfone na mão, mas ele está servindo de tantas e tantas outras formas que às vezes até passa despercebido aos nossos olhos. Mas graças a Deus que aos olhos de Deus nada passa despercebido, nada foge. Deus, ele vê tudo. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele conhece nosso esforço, nossa dedicação, nosso empenho, nosso amor, nosso zelo. Então, graças a Deus que todos nós aqui podemos contribuir para a obra de Deus e para o bem-estar da igreja como um todo, né? Então, graças a Deus pela minha vida, graças a Deus pela sua vida, você que já
falou, você que ainda não falou, você que, por ser talvez muito tímido, não queira falar. Graças a Deus pela sua vida também. Porque você é uma obra fundamental na minha vida. Você faz parte da minha vida, eu faço parte da sua. Então nós estamos nos abençoando, nos cuidando, é um cuidando do outro. Então, graças a Deus por cada pessoa. Nós temos aqui mais de 13 pessoas presentes. Graças a Deus por cada uma dessas pessoas. Graças a Deus. Quarta e última pergunta, Anderson. Ou se você quiser ainda continuar explorando mais esse ponto, às vezes querer puxar mais algum irmão aí para essa pergunta, fica à vontade. Oi, Leandro. A gente pode deixar aberto se algum irmão quiser comentar mais alguma coisa. Algum irmão quer acrescentar? Não? Então, beleza. Vamos passar para 4, que é eu tô sentindo falta do Júnior. Cadê o Júnior? O Júnior é sempre bem assim presente, né? Ele participa sempre. Ele não veio não, né? Não, hoje o Júnior não tá. Tem uma outra pessoa que é Tenária, é Teca o apelido dela, né? É Teca. Teca tá aqui, eu acho que a Teca tá. Tá quietinha ela. Tô aqui. Olha aí, ó. Aí, ó. Eu tô só, como é que eu posso dizer, me alimentando aí do que os irmãos estão falando. Tá muito gostoso ouvir vocês. É exatamente isso. Quando nessa 3, fica difícil a gente apontar um só, né? Até porque eu creio que quando você vai crescendo, no início você tá ali só bebendo leite, você começa a perceber que você entende que você é templo, com o tempo você vai começando a entender que você é corpo, porque no início a gente não tem essa percepção, logo que a gente vai para o Senhor, logo que a gente se converte, a gente não tem essa percepção. Com o tempo é que você vai começando a ter essa percepção de que você é noiva, de que você precisa de ter mais intimidade, de que você adquiriu uma família. Então, eu creio que isso acontece de acordo com o crescimento mesmo, né? Você vai crescendo ali como corpo, vai amadurecendo e vai ganhando, né, essa forma mesmo de família, de corpo, né? Mas eu acho que uma das primeiras coisas que a gente entende é que nós somos templo, né? Acho que isso é muito importante. A gente entender que é templo, que o Senhor habita em nós, né? Que é através do Senhor habitando em nós que a gente vai fazer esse papel ajustado, né, de corpo, né? Vai conseguir ter essa intimidade e vai conseguir se tornar a família do Senhor, nessa família que o Senhor tanto almeja na palavra, que Deus fala na palavra, né? Que ele deseja uma família de filhos semelhantes a Jesus, né? Então, é exatamente o que vocês falaram mesmo, né? Os irmãos explanaram muito bem. Amém. Então, vamos passar para a pergunta 4, que é qual o principal propósito de uma igreja? Os sorteados para falar sobre isso aqui ficou a Luísa e o Vitor. Eles estão no mesmo quadradinho aqui para mim, ó. Vamos começar primeiro com os homens, né, Luísa? Qual que é a questão mesmo, Anderson? Oi, Vitor, é a pergunta 4. Qual o principal propósito de uma igreja? Eu coloquei nas minhas anotações que o principal propósito da igreja, ao meu ver, é pregar o evangelho, né? Que eu até citei em Marcos, onde fala que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Porque eu creio que, assim, o propósito da igreja aqui nesta terra é esse, senão Deus já teria recolhido a todos nós. Porque o que Deus mais se agrada é da morte dos santos, né? É estar próximo da gente. Então, eu imagino que o propósito da igreja é isso, é expandir o reino, trazer mais almas para Cristo, para que essas vidas sejam trabalhadas em todas essas figuras, em todos esses pilares, né, para que possamos nos encontrar um dia com Jesus. Eu penso dessa forma. Amém. Luísa? De uma forma diferente, mas acho que o significado é o mesmo.
mesmo, né? O principal propósito da igreja é a salvação de todos, né? Buscar a salvação de todos. Então, através da igreja, alcançar a salvação de todos, né? Que acho que é o propósito do Senhor também. Amém. Bem, algum irmão quer colocar um comentário acima? Leandro? Eu vou esperar mais um pouco, irmãos. Só comentar, né? Você vê que é interessante, a resposta da Luísa, ela complementa a minha, né? Que é o evangelho da salvação, né? Então, o evangelho, ele tem essa prerrogativa, né? De trazer à luz do conhecimento das pessoas a salvação e que elas possam alcançar através da graça. Amém. Amém. Amém, amados. Eu também creio que seria isso aí mesmo, é pregar o evangelho, pregar a palavra, é fazer discípulo, porque esse é o grande mandamento que nós recebemos, né? Quando nós nos batizamos, esse é para todos, né? Então, pregar o evangelho, fazer discípulo, esse é o principal mandamento que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Então, é fazer discípulo de todas as nações, né? Buscar e salvar os perdidos, porque esse é o nosso papel, nós temos que ser um exemplo, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que mostrar a figura de Jesus através da nossa vida. Então, como nós já falamos anteriormente aqui do corpo, do templo do Senhor, então as pessoas têm que ver em nós essa diferença. Então, a partir daí, nós vamos estar pregando, nós vamos estar falando do Evangelho. Então, nós temos que ser esse exemplo aí. E o principal é isso aí mesmo, é pregar o evangelho, é fazer discípulos de todas as nações, que é o grande mandamento do Senhor para nossas vidas. Amém? Amém. A igreja, irmãos, ela é uma agência, né? É uma agência missionária. Então, nós nos reunimos para adorar a Deus e, consequentemente, somos enviados em seguida. Então, no salão, nós nos reunimos para adorar e para aprender. E fora do salão, nós levamos aquilo que recebemos. Então, nós somos aquele semeador que saiu a semear. A grande comissão da igreja é essa, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, a igreja tem vários propósitos, né? Por exemplo, a igreja foi criada para adorar a Deus, para ser uma grande família, mas só que no aspecto técnico, a igreja ela foi estabelecida exatamente para ser uma organização viva, a fim de que levasse o evangelho aos outros, né? Essas pessoas elas vão ouvir o evangelho, elas vão ver o nosso proceder e elas vão acabar, consequentemente, nos imitando, aprendendo conosco. É aquilo que nós temos aprendido já com outros irmãos, né? E todos, de uma forma geral, aprendendo com Cristo. Então, realmente, nós temos essa missão de levar o evangelho. Eu confesso que eu sou uma pessoa, assim, mais... como vou dizer? Eu não sou tão tímido, né? Então, eu consigo chegar, conversar, falar com as pessoas. E já tem outras pessoas que já são mais tímidas, né? Às vezes a pessoa ela não consegue, por exemplo, trabalhar como um vendedor numa loja, porque ela tem que lidar com muitas pessoas, então ela fica com uma certa timidez, né, meio acanhada. Mas só que nós podemos fazer missões, nós podemos evangelizar de algumas maneiras. Eu não sei, os irmãos me dão uma luz, por favor, mas tem 3 formas da gente fazer missões. Né? Deixa eu ver se eu vou lembrar. Se eu não lembrar, os irmãos me dão uma luz aqui. Nós podemos ir com as mãos, com os pés e com a nossa voz. Né? Nós podemos pregar para outras pessoas, nós podemos também... eu acho que já me confundi, calma aí. Contribuindo, né? Nós podemos contribuir com as nossas mãos, no aspecto de trazer dinheiro,
outras pessoas vão poder ir, né? Porque se você banca um missionário, ele vai poder ir em determinado lugar. Então, com as suas mãos você ajuda, com os seus joelhos você ora, né? E com seus pés você vai até as pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade para ir com os pés, você pode ajudar financeiramente, orando. Você pode também pregar para o seu melhor amigo, para o seu parente, para o seu vizinho. Se você não tem coragem, coragem no sentido de timidez ou não, né? Se você não se sente bem, às vezes chegar no metrô, num trem, ou de frente para várias pessoas, não tem problema. Mas se você prega para uma pessoa, isso pode fazer toda a diferença. Eu me pergunto sobre a pessoa, por exemplo, que ganhou para Cristo, Billy Graham. A pessoa que ganhou para Cristo, Charles Spurgeon. Entende? Porque se uma pessoa só, em toda a sua vida, pregou e ela ganhou só uma alma para Jesus, que foi o Spurgeon, por exemplo, quantas almas para Jesus Spurgeon não ganhou? Então, às vezes, você, na sua caminhada cristã, você falou de Jesus e uma alma só se rendeu. Mas aquela alma que se rendeu, ela pode ganhar muitas outras almas. Então, Deus usou você para ganhar uma pessoa e, por meio daquela pessoa, ganhar uma multidão. Então, realmente, nós temos que ter essa compreensão de que podemos e devemos, de alguma maneira, contribuir para a evangelização dos povos, de alguma forma. Nosso pastor José, ele está acho que Juazeiro do Norte, acho que está indo para lá. Acho que é isso. Ele está indo para Juazeiro do Norte, ele saiu da outra cidade, Carnalbeira da Penha, ele está indo para Juazeiro do Norte, tanto que hoje ele nem conseguiu estar conosco devido a essa questão da viagem. Eu nunca fui em Juazeiro do Norte. Eu nunca fui lá, eu nem sei quem mora lá, não conheço as pessoas lá. Mas, às vezes, com uma ajuda minha, de alguma forma, eu cheguei lá. Né? Os irmãos também, de alguma forma, chegaram lá, mesmo sem nunca termos ido lá, mesmo sem nunca termos colocado os pés lá. Mas nós chegamos por meio da oração, nós chegamos por meio da ajuda financeira. Então, de alguma maneira, nós chegamos. Então, nós podemos e devemos fazer missões. E missões podem ser transculturais, como podem ser do outro lado da calçada, do outro lado da rua, para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho. Né? Então, há muitas maneiras da gente pregar e devemos pregar o evangelho. Inclusive, Anderson, você tem informações sobre o nosso pastor? Ele eu acho que pegou um ônibus já, né? Oi, Leandro. Então, eu não tenho nenhuma informação do pastor, não. A última que eu tenho dele era às 5h26, que ele falou para mim que iria pegar um ônibus e aí ele iria entrar ia para uma cidade, né, que ele ia entrar no hotel e ia ver se ele tinha sinal lá para estar participando. Mas depois disso eu não tive nenhuma notícia dele ainda, não. Não, é isso mesmo. Ele ia para Juazeiro. Juazeiro, né? Aí ele ia dormir no hotel para amanhã de manhã ele pegar o voo para São Paulo. Tá? Então ele já chegou lá, já está lá. Está tudo bem com ele. Eu não, nas últimas 2 aulas, irmãos, eu não participei. Eu tive um probleminha de saúde, mas só que eu fiquei sabendo, ele até comentou comigo, que parece que as aulas elas vão... parece que essa não iria ser a última ainda não. Parece que ainda ter mais assuntos sobre discipulado e também sobre discipulado e sobre igreja. Esses 2 temas eu acho que ainda vão ser desenvolvidos, né? Ô, Leandro, na verdade, o tema igreja acho que a gente está finalizando agora, né? O próximo que o José vai começar a abordar vai ser discipulado. Aí o discipulado vai ser o que vai ser encerrado. Sim. Amém. Então, graças a Deus que a gente estamos caminhando para um fim e para um novo começo, né? Porque depois parece que vai ter divisões também, né, Anderson? Divisões de turmas, né? Isso. Ele vai começar a trabalhar com um grupo de obreiros, né? Tem alguns irmãos que estão aqui que vão ser separados para obreiros no final do ano. E outros estão participando mesmo por causa da classe de integração, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre reino, e os outros, sobre a visão que nós temos de igreja, né? E os outros para fazer uma reciclagem já para entrar para
pro GPO, né? Que é o Grupo Preparacional de Obreiro. Ah, certo, certo. Então, aí atrás de você, de óculos amarelo, não, não é o óculos não, né? Acho que é a armação, né? Ou não? Eu acho que é a Thaís mesmo. É amarela, né? Armação, A cor. armação amarela mesmo? Então, a Thaís, ela... Aqui na minha visão, parece que a armação é amarela desse óculos, né? É amarela? Não, é branca. É Branca? branca, Nossa, Leandro. eu tô daltônico então. Mas a Thaís, ela está responsável pela coleta e administração das respostas, das perguntas. É claro que hoje nós não vamos ter perguntas, nós apenas fizemos uma revisão, né? E a Thaís, ela está coletando as perguntas e analisando tudo direitinho, guardando, reunindo. Os irmãos que ainda não entregaram as perguntas, né? Perdão, as respostas das perguntas, ainda dá tempo, Thaís? Ou já cessou o tempo? Como é que funciona? Dá sim, eu estou fazendo a correção, porque no final do curso eu vou juntar todas essas atividades e o pastor pediu para eu tirar uma média delas. E aí a pessoa vai ser aprovada ou não, dependendo da média, né? Que ela tirar, acho que é acima de 6 ou 5. Aham. Mas aí só no final, que aí eu passo para todos os irmãos a nota final de cada um, né? Enquanto o pastor ainda está passando perguntas, eu só estou arquivando e fazendo a correção daquelas que ele já me passou o gabarito. Ele passou no grupo também. Ele passou no grupo também, as das primeiras perguntas, né? Aí eu estou fazendo a correção de cada um que me mandaram e essas perguntas novas ele ainda não me passou o gabarito. Então, estou aguardando ele me passar para eu estar fazendo. Mas aí, no Amém. final do curso, eu passo para cada um de vocês, tá? Perfeito, amém. Graças a Deus. Tá ótimo, então. Nós já estamos... Opa, alguém apareceu aí, Ronaldo. Isso, por gentileza, Thaís. Com relação aos questionários que não foram enviados, que já foi liberado o gabarito, como é que ficou? Porque eu vi que você fez uma carinha de susto lá no grupo, né? E aí você fez um questionamento ao José. E aí como é que ficou? Como é que fica essas questões? Poderia dizer um pouquinho para nós? Deixa eu só entender a pergunta. Não, ele quis dizer que já foi colocado o gabarito que o José passou até a resposta 4, né? A lição 4. Por exemplo, se os irmãos quem não respondeu ainda, já vai ter aquele gabarito lá. Sim, é verdade. Não, é verdade. Então, eu tinha passado para cada um dos irmãos que estão participando as questões que faltavam, né? Aí a maioria já me enviou. Agora eu preciso ver com o Zé, porque eu não tinha pensado nisso, realmente. Quem faltou e já tem um gabarito, eu tenho que ver. Ou eu só corrijo até aquela que ele. Até assim, o irmão me enviou só até a lição 3. E o pastor já me enviou o gabarito da 4 lá no grupo, né? Que ele enviou para todo mundo. Eu faço a correção, então, só até aquela aula, né? Por exemplo, até a 3 que o irmão enviou. Se ele enviar a 4, eu sei que ele já está com gabarito. Aí eu vou ver com o Zé se eu anulo, entendeu? Essa nota. Como que eu vou fazer? Mas eu vou conversar com o Zé direitinho. Tá bom. Aí você repassa para nós lá no grupo. Sim, pode deixar. E aí, independente disso, o ideal é todo mundo estudar, né? Estarmos alinhados ali, né? E aí responder de acordo, né? Não copiar a resposta, mas procurar compreender, né? Como foi o nosso alvo hoje, né? Que foi dito até pelo Leandro, né? Que a gente tenha mais habilidade em falar do que decorar, ou meramente responder, né? Então, é isso aí. Verdade. Amém, gente. Então, antes de eu devolver a palavra para o Anderson, eu quero agradecer aos irmãos por terem um carinho aí pela gente. Nós somos novos na comunidade, nós chegamos em novembro, né? Mas, assim, eu particularmente, eu e a Dezinho, me senti muito à vontade com vocês em fazer parte dessa família. Hoje eu senti falta de uma pessoa também que aparece muito, que é a Vitória.
Eu não sei se é Vitória Reis ou Vitória Alves. É Vitória Alves, né? Senti a falta dela, que ela também assim aparece bastante. E eu fico muito feliz em ver o carinho dos irmãos, né? A amizade, o amor. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês têm essa responsabilidade de cuidar da gente em oração, e se preocupar mesmo com a gente, estar orando sempre pelas nossas vidas, né? E se vocês querem estar no céu, vocês são obrigados a nos amar. Vocês têm essa obrigação, vocês têm que nos amar. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês.